Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal O Recalcitrante. No vídeo de hoje, vamos discutir um pouco a respeito sobre o chamado Dia da Família. O que pode estar por trás desse tal Dia da Família? É o que vamos analisar neste vídeo. Bom, para nós fazermos nossa introdução, temos que dizer o seguinte: ah, já vinha há algum tempo acontecendo a substituição do Dia dos Pais e até o Dia das Mães, mas a gente vai ressaltar aqui essa questão do Dia dos Pais pelo Dia da Família. E isso gera um debate, porque se pensa, quando se fala em Dia da Família, se pensa naquela situação de inclusão daquelas crianças que não possuem uma família tradicional, né, vamos assim dizer. E aí você tem essa comemoração para incluir essas crianças que não se são é, contempladas pela mãe ou pelo pai. E aí fica aquele vácuo, aquele vazio. Né, em contrapartida, a desvalorização da figura paterna. Nós vamos tentar trazer ao longo desse vídeo justamente essa questão que vem da desvalorização da figura paterna na comemoração do dia dessa família. Vamos para o contexto histórico e cultural. Ao longo, né, dos anos e dos tempos, a gente sempre teve na nossa sociedade a comemoração do Dia dos Pais tradicional, onde é uma celebração específica para reconhecer o papel do pai, cujo papel é fundamental para a formação da identidade, da masculinidade e da autoridade desse pai nessa família. E nos últimos anos, nós estamos observando mudanças sociais e culturais acontecendo em nossa sociedade, ou principalmente ocidental, onde a gente vê o surgimento de diversificação das configurações familiares. Você tem diversas organizações familiares nessa sociedade neocontemporânea ocidental. E com isso começam a surgir iniciativas de inclusão que são fomentadas pelo movimento politicamente correto. Por quê? Não se pode celebrar o Dia do Pai se a criança não tem pai, porque ela se sente é, é, deslocada, ela se sente, entre aspas, ofendida, do que aquele que tem um pai e ela não tem. Aí ela se sente desvalorizada. Então, o politicamente correto vem pressionando para que não tenha mais a comemoração do Dia das Mães e do Dia dos Pais isoladamente, mas sim o Dia da Família. Porque aí comemoraria, né, a instituição, entre aspas, família, e não em si os papéis de pai e de mãe. Então, isso leva a um risco de homogeneização que apaga diferenças de gênero. Por quê? Quando você tem a comemoração das datas de mães e de pais, você tem a comemoração isolada de gêneros e papéis completamente diferentes dentro dessa instituição família. E fazendo isso, você coloca tudo num balaio de gato e apaga
essas diferenças que existem entre os papéis de mãe e de pai. E aí surgem essas propostas de Dia da Família, como nós falamos, com objetivos inclusivos. Vem como a questão de abranger famílias não tradicionais. Quais seriam essas famílias? Pais solo, mãe solo ou pai solo, casais homoafetivos, famílias extensas, né, que vem de reorganizações familiares. Tem um pai lá de um casamento anterior com 5 filhos de um casamento anterior, casa com a mãe que tem 3 filhos de um outro relacionamento, de um outro casamento anterior, e aí forma aquela família gigantesca ali no balaio ali. E aí, como essa família é reorganizada de ambos os lados, então o pai, a mãe de um lado, não necessariamente é a mãe dessa família nova constituída, daqueles filhos que vieram de um casamento anterior, assim como o pai também não é o pai que vem de um outro casamento anterior pelo lado da mãe. Então, para se comemorar essas novas reorganizações, o Dia da Família. E isso tem como objetivo promover a aceitação de diversos modelos familiares. E quais são as críticas que nós temos a essa iniciativa? A neutralização do papel específico de pai. Porque o pai tem um papel próprio, um papel específico na organização dessa família e, sobretudo, na contribuição da formação da psique dos filhos que crescem nessa família. O pai é uma figura de referência. E a desvalorização da figura paterna como fonte de autoridade e apoio emocional a essa família, eu vejo isso como uma afronta muito grave, sendo até mesmo alvo de um possível ataque à masculinidade tradicional. Aquela questão de ver o homem macho tóxico à sociedade. A sociedade patriarcal é uma instituição malévola para alguns membros da sociedade, aos olhos desses membros. E aí, quais são os impactos da figura paterna, né, diante dessa família? Como nós falamos, destacando aqui a desvalorização do papel de pai, onde há a redução do reconhecimento do pai como uma figura essencial. O pai é extirpado desse centro familiar como uma figura que você não precisa dessa figura para você ter o desenvolvimento dessa família. O papel do pai passa a ser reduzido a um apoio, ao invés de referência de autoridade. O pai é que muitas das vezes coloca a ordem dentro de casa. Muitas das vezes os filhos, a mãe fala uma, duas, três, quatro, 5 vezes, o pai às vezes fala uma vez só e fala com autoridade. Acabou. Põe o rabinho entre as pernas, abaixa a orelhinha e obedece o pai. Por quê? O pai é a autoridade, é a referência. Sempre foi assim, desde os primórdios, e tende a ser assim sempre, porque se não tiver uma autoridade, se a criança crescer fazendo tudo que ela quer, nós estamos destruindo essa criança ao invés de contribuir para a sua formação. E aí, sendo um pai frouxo, o que vai acarretar? Vai acarretar nessa geração Z que a gente tem hoje, de indivíduos
altamente fracos, sobretudo psicologicamente. Um aumento aí das doenças mentais, do sofrimento mental, depressão, síndrome do pânico, diversas outras, que talvez se tivesse um pai com um pulso firme na educação e na formação desses filhos, talvez não redundasse na situação que nós nos encontramos hoje. E as consequências, igual eu já citei, surgem dificuldades na formação de identidade e autoconfiança. Então, os filhos, eles procuram uma referência, porque ele está com a personalidade dele em construção. E aí, o ser humano é um animal, como diversos outros animais, que aprende por imitação. E quem é o ser a qual ele procura, ele se remete para imitar? Ele procura, sobretudo os homens, né, os filhos do sexo masculino, eles vão se mirar na figura paterna, na figura masculina. Ele vai se identificar com o pai e vai mirar o pai como esse exemplo. Isso, quando não observado, gera problemas no desenvolvimento da masculinidade, sobretudo nos meninos. A figura paterna também é importante para a figura, para as figuras do sexo feminino. Por quê? É no pai que a menina, muitas das vezes, encontra segurança, aconchego, é, provimento, né? O homem como provedor. Então, quando chegar a hora dela escolher um parceiro lá na frente, ela vai mirar esse parceiro, ela vai mirar a escolha desse parceiro olhando para o exemplo que ela tem em casa, o pai. E isso vai surgir, né, possíveis comportamentos problemáticos e conflitos emocionais, igual eu falei anteriormente, certo? E aqui eu coloco um adendo, coloco um asterisco aí no seguinte: eu vou citar o meu caso como exemplo. Eu sou filho adotivo, certo? A minha mãe me adotou. Minha mãe era uma viúva com 5 filhas. Então, na minha família, né, que eu tive como referência, fui adotado, eu tinha aproximadamente 1 ano e meio de idade. A minha família, a minha referência era minha mãe e minhas irmãs. Eu não tive a figura paterna na minha criação, certo? Impactou na minha formação? Não. Não, por quê? Porque minha mãe sempre soube fazer esse pulso firme nos momentos que ela teve que ser firme comigo. Mas na questão da referenciação masculina, como eu não tinha uma figura paterna para mirar, eu simplesmente desloquei essa figura para outros seres masculinos presentes na minha esfera de convívio. Eu mirei muito em primos meus mais velhos do que eu mirei muito em cunhados meus, maridos de minhas irmãs, e dali eu fui extraindo aquilo que me faltava muitas das vezes na família. Mas falar que isso daí gerou transtorno psicológico em mim, abalo, né, que eu me sentia diminuído, chegava um momento do dia dos pais, eu ficava lá choroso. Não, não tive nada disso, porque eu sabia da minha condição, sabia da minha realidade. E principalmente eu sabia o quanto eu era querido e era amado pela minha mãe e por minhas irmãs, pelos meus cunhados, primos, etc. Então, para mim, isso não influenciou em nada. E isso acaba sendo um ataque à masculinidade. Igual eu já falei aqui no canal, se você, nos dias de hoje, é homem,
principalmente branco. E para completar ainda a sua desgraça rico, você tem um alvo gigantesco nas suas costas. Porque hoje em dia na sociedade está tendo um ataque brutal na desconstrução dos papéis tradicionais de gênero, onde é um crime praticamente você ser homem e querer brigar pelo seu espaço como homem, de querer que a sociedade seja pautada nos papéis tradicionais de gênero. Isso aqui, homem é mais capaz para isso, isso aqui, mulher tem mais aptidão para isso. Então, ultimamente está sendo praticamente crime você ser homem e querer brigar por coisas relacionadas ao sexo masculino. E aí, essa homogeneização das celebrações, que ignora as especificidades masculinas, como esse dia da família, é a culminação desse ato malévolo aí de minar a figura masculina. Com isso, ocorre a perda de modelos paternos sólidos e referências culturais que são históricas desde os primórdios da humanidade. E isso nos leva a um debate da inclusão contra esse reconhecimento dos papéis específicos dentro da organização família, onde a gente deve procurar defender a valorização da singularidade do papel paterno no equilíbrio dessa família. Devemos incentivar políticas e práticas que reforcem a importância desse pai. Então, o professor Jordan Peterson, no livro dele lá, 12 Regras para a Vida, em um dos capítulos lá ele aborda que, em pesquisa com a população carcerária norte-americana, eles viram lá que, eu não lembro o número exato, mas, sei lá, acho de cerca de 70% a 80% dos internos do sistema prisional americano, esses 70% a 80% não tinham a figura paterna presente em suas vidas. Então, olha a importância de se ter uma figura paterna na vida dessas pessoas. Se tivesse um pai, talvez a história de vida delas tivesse sido completamente diferente. Todos os dias, eu agradeço a Deus por não ter tido um pai na criação e não ter feito parte desses 20 a 30% que poderia estar recluso em uma prisão. Então, a figura do pai é importantíssima. E com isso a gente chega à reflexão final do nosso vídeo, onde eu pergunto para vocês qual é o verdadeiro custo de uma celebração que, ao tentar incluir a todos, dilui a importância do pai. Qual que é? Qual que vocês acham que seria? Coloquem aí nos comentários. Porque incentivar o reconhecimento e a valorização das contribuições específicas da figura paterna é uma coisa que todos nós devemos brigar com unhas e dentes para evitar que essa figura paterna caia em desgraça, como grande parte daqueles que estão por trás desses movimentos, né, na sociedade moderna de hoje em dia estão querendo fazer. Então, fica aqui o meu vídeo de hoje. Agradeço imensamente a sua audiência. Peço que você deixe o seu comentário, curta o vídeo, compartilhe para aqueles que você acha que esse vídeo possa ser útil. E se você não é inscrito no canal, peço que faça a sua inscrição e para que nosso canal possa crescer e possamos continuar adiante, levando, né, vídeos interessantes e mensagens e debates, opiniões acerca de assuntos relevantes. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve em novo vídeo aqui no canal.